Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. A semana já passou e o mês também está terminando. Ontem fiz uma brincadeira, fiz alusão à velha disputa entre Rubens Barrichello e Michael Schumacher, dizendo que Rubinho Barrichello, o mês estava tão rápido quanto o Rubinho Barrichello, e alguém me disse: professor, cuidado, Rubinho Barrichello foi um grande piloto, mas um grande segundo piloto. Bem, polêmicas à parte, o fato mesmo é que tanto a semana, quanto o mês, quanto os anos estão andando como Ayrton Senna. Essa é que é a verdade. Bem, brincadeiras à parte, notícias ruins. Para variar, eu não posso fazer nada, são as notícias vindas lá do Extremo Oriente, envolvendo a China. Novamente, claro. Bem, antes dessa notícia, quero lembrar dois personagens históricos da mais alta periculosidade, gente mais da estirpe mais perigosa que já habitou esse planeta. Himmler e Heydrich. Você certamente já ouviu falar de Himmler e Heydrich. Himmler era o chefão da SS e da Gestapo, a polícia secreta de Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Um dos homens mais cruéis que já habitou esse mundo. Mas escolheu como seu braço direito alguém ainda mais cruel, o tal Heydrich, que era um militar da Marinha, caiu em desgraça na Marinha, mas acabou arrumando um emprego com Himmler como uma espécie de espião. Himmler queria criar, nos anos 40, uma rede de espionagem, uma rede de inteligência na Alemanha, e achou na figura de Heydrich o líder perfeito para o serviço de inteligência. Acontece que Heydrich, como era muito mais inteligente que o próprio Himmler, acabou se tornando não só o braço direito de Himmler, mas também uma espécie de herói alemão. Ele morreu em Praga num atentado, quando tornou-se o chefão de Praga, por exemplo, de toda a Tchecoslováquia. Bem, isso é história, mas é importante lembrar dessas duas figuras porque foram exatamente elas que criaram os campos de concentração. Heydrich, propriamente. Acontece que Adolf Hitler jogou por assim dizer, problemão nas mãos de Himmler. Resolva o problema dos judeus. Himmler, que tinha as mesmas ideias eugenistas de Hitler, aceitou com muito orgulho a tarefa de resolver o problema dos judeus. Só que ninguém dizia como o problema seria resolvido. Inventaram muitas coisas, por exemplo, tirar todos os judeus da Alemanha. A situação não era fácil. Mas Himmler encontrou no seu braço direito, Heydrich, aquele que realmente tinha coragem de fazer aquilo que Hitler queria sem usar as palavras adequadas. Uma solução total, uma solução final para os judeus. E foi então que a mente perversa de Heydrich inventou as covas coletivas. Covas enormes eram abertas, com a desculpa de fazerem trincheiras, colocava-se lá uma quantidade enorme de judeus, eram esses metralhados, depois a cova era coberta e outras eram feitas, e assim ia se eliminando e enterrando ao mesmo tempo os indesejáveis judeus. Mas Heydrich achou que a coisa era muito demorada, queria uma solução total, uma solução final para judeus, e essa solução exigia uma forma mais rápida de eliminá-los. Foi quando despertou para a ideia dos campos de concentração. Ideia essa que nós acabamos conhecendo como as famosas câmaras de gás. De Auschwitz, por exemplo, a mais famosa delas. Lá a morte foi praticada em escala industrial. Os horrores da guerra
passam necessariamente por aí. No ano de 1942 em diante começa assim a grande solução que Hitler queria para os judeus, ou seja, morte em escala industrial. E isso só foi possível na Alemanha de Hitler por conta dos campos de concentração. Daí porque só o termo campo de concentração nos deve alertar para esta realidade, para esta situação, esta ferida que ainda está aberta. Não só está aberta, mas está sendo repetida. Pasmem, senhores, repetida agora, em pleno século XXI. E é aí que entra a China. Em 2018, começaram a surgir as denúncias de que a China tinha, sim, campos, estava fazendo campos de concentração para reeducar, era o termo que os chineses usavam, a etnia uigure, maciçamente muçulmana. Reeducar. Famílias eram desalojadas de suas casas e levadas para esses campos de reeducação. Claro que pegou muito mal, ainda que a nossa civilização esteja para lá de decadente, certas coisas ainda nos comovem. A gritaria foi forte, começou a guerra comercial pesada entre Estados Unidos e China, e na pauta dessa guerra os tais campos de concentração. E a partir de do final de 2018, a China começou a dizer que os campos de reeducação estavam sendo esvaziados e destruídos. Pois é, só que isso provou-se uma grande mentira. Enquanto a China dizia que os tais campos de reeducação eram eliminados, qual o quê? Construía-os mais rapidamente e em maior número. Essa é a denúncia que trouxe ontem o Infobae. Eu estou mostrando imagens para vocês aqui de satélite, depois uma imagem em 3D do que são os campos de concentração hoje na China. A matéria diz que a China construiu cerca de 400 campos, chamados campos de internamento, na região de Xinjiang, por meio de uma rede muito maior do que se pensava anteriormente. E a construção de dezenas de campos continuou nos últimos 2 anos, mesmo com as autoridades chinesas dizendo que o sistema de reeducação estava sendo desmontado, de acordo com uma investigação apresentada quinta-feira por um grupo de especialistas australianos. Não é à toa que começou também uma grande rusga nos últimos 2 anos entre Austrália e China. O Instituto Australiano de Política Estratégica disse que identificou mais de 380 centros de detenção suspeitos. Isso aqui é um eufemismo gigantesco para um termo muito simples, campos de concentração. Então lerei novamente com a palavra correta. O Instituto Australiano de Política Estratégica disse que identificou mais de 380 campos de concentração em Xinjiang, onde acredita-se que a China tenha mais de 1 milhão de uigures e outros residentes de língua turca, em sua maioria muçulmana. A minoria uigur constitui o principal grupo étnico da região, que tem fronteiras comuns com o Afeganistão e o Paquistão. O número de instalações é cerca de 40% maior do que as estimativas anteriores, de acordo com a pesquisa, e tem crescido apesar das alegações da China de que muitos uigures foram libertados. Mentiras, mentiras e mais mentiras. A matéria continua dizendo que, usando imagens de satélite, relatos de testemunhas oculares,
relatórios da mídia e documentos oficiais de licitação de construção, o Instituto disse que pelo menos 61 locais de detenção viram novas construções e obras de expansão entre julho de 2019 e julho de 2020. Mais 14 instalações estavam em construção em 2020 e cerca de 70 com muros perimetrais foram removidas, indicando que seu uso foi alterado ou encerrado. Encerraram algumas e construíram outras em número muito maior. É claro que é uma tática de dissimulação. Bem, a matéria é bastante longa, vou deixar aqui para a descrição, mas uma parte diz o seguinte: os campos também costumam estar localizados ao lado dos complexos de fábricas, o que pode sugerir a natureza de uma instalação e destacar a linha direta entre a detenção arbitrária em Xinjiang e o trabalho forçado. Bem, fiz questão de ler esse último pedacinho pelo seguinte: porque em 1942 a Alemanha já dava sinais de enfraquecimento, a Alemanha de Adolf Hitler. Em 1943 era visível que perderia, já se viam claramente o destino do partido nazista. A Alemanha perderia a guerra, faltava-lhe armas por conta da aventura na Rússia, faltava-lhe munições e também soldados. Foi aí que Adolf Hitler surpreendeu a todos, colocando como chefe de armamentos da Alemanha o seu amigo pessoal e arquiteto Speer. Speer era um arquiteto, não era um militar, mas ele acabou revolucionando a arte da guerra, ou melhor, ele pegou a sua pasta de chefe de armamentos e conseguiu desburocratizar aquela área. Construiu fábricas que repetiam mais ou menos as montadoras de automóveis. Cada setor fazia apenas uma peça para implementar também a rapidez na construção de armas e munições. Só que aconteceu um gravíssimo problema naquele momento. A Alemanha tinha falta de soldados e falta de mão de obra, porque os alemães da classe média alta eram intocáveis. Foi aí que começou uma grande campanha promovida por Goebbels, é claro, em acordo com Speer, para uma grande campanha de propaganda para levar os alemães da classe média às fábricas, para suprir a demanda. Isso aconteceu de fato. Mas era preciso mais mão de obra. E foi aí que entrou em conflito a relação entre Speer, o arquiteto de Hitler e chefe do armamento, com o poderoso Himmler, que detinha os campos de concentração. Himmler também fazia munições nos campos de concentração, mas num processo quase artesanal. Os campos de concentração serviam apenas basicamente para a eliminação de judeus. E aí Speer, com falta de mão de obra, sugeriu a Hitler que os judeus dos campos de concentração de Himmler deveriam servir em fábricas. Bem, Speer quis depois, com o passar da guerra, dizer que ele era um nazista bonzinho, que não via com bons olhos a eliminação dos judeus. Pelo contrário, uma das formas de salvar os judeus da morte foi oferecer a eles a deliciosa condição de escravos. Porque se tirado do campo de concentração para trabalhar na fábrica, sem salário e configurando um serviço de escravidão, era ruim. Pior ainda seria continuar no campo de concentração. Speer quis limpar a sua moral, por assim dizer, dizendo que era melhor ser escravo do que morrer nos campos de concentração. Bonzinho tal Speer. Na verdade, Speer era tão maligno quanto os outros judeus, os outros nazistas dos altos escalões.
Ele queria mão de obra e não se importava se a mão de obra fosse escrava, trabalhasse 16 até 18 horas por dia ou morresse na linha de produção. O importante era ter a produção. E aí, mais uma vez temos que voltar para a China. Campos de concentração servem para muitas coisas. Uma delas, como fazia Himmler, simplesmente eliminar pessoas. Outra, torná-las escravas. Um campo de concentração pode ser também um parque industrial, pois os funcionários não exigirão salário, nem tampouco boa alimentação, nem uma regulação na hora de serviço, no tempo serviço-hora. Eles trabalham até morrer. Campos de concentração servem também, no caso da China, para abastecimento do mercado de órgãos. Tudo isso é a mesma atrocidade. Tudo que está acontecendo agora na China é tão bárbaro, tão desumano, tão inqualificável quanto aconteceu na Segunda Guerra na Alemanha de Adolf Hitler. Só que repete-se agora o mesmo que aconteceu na Alemanha. Muita gente delatava os horrores dos campos de concentração no Ocidente, mas não eram ouvidos. Só quando a Rússia, a antiga União Soviética, encontrou as condições desumanas que viviam os judeus na Polônia, em campos de concentração na Polônia, é que a coisa começou a repercutir no mundo ocidental. Até então, todo mundo se fazia de ouvidos moucos. Agora é o mesmo. Todo mundo sabe que milhões de pessoas estão sendo levadas para campos de concentração. E aí, ouvidos moucos. E a pergunta que devemos fazer é simples, mas inevitável. Até quando, senhores e senhoras? Até quando? Até quando diplomatas de um país que criou campos de concentração serão tratados como autoridades em países ocidentais? O que mais precisa fazer a China para lembrar que os horrores da Segunda Guerra Mundial ainda estão presentes? O que mais eles precisam fazer? Até quando, senhores e senhoras autoridades ocidentais? Muito bem, é isso. Gostaria de mandar um grande abraço para Moema Aguiar Tavares, um grande abraço para Mônica Schultz Mônica Schultz Bechara e Moema Aguiar Tavares. Um grande abraço para vocês. E quero também mandar um abraço para o Robson Barroso, que tornou-se membro desse canal. Ele pediu que mandasse um abraço. Muito obrigado, um grande abraço, Robson Barroso. E aproveitando, já que estou falando do Robson Barroso, que tornou-se membro do canal, quero pedir que você também torne-se membro desse canal, que na verdade é a única forma de ajudá-lo, já que não está sendo permitido o crescimento do mesmo. O canal Professor Belê estagnou. Então eu preciso mais do que nunca da sua ajuda. Você pode tornar-se membro desse canal por R$ 2,99 mensais, ou, se quiser ajudar mais, por R$ 6,99 mensais, ou então por R$ 7,99 mensais. A sua membresia nos ajudará, nos permitirá continuar aqui por mais algum tempo, trazendo essas notícias. Por isso, eu conto com a sua ajuda. É simples. Para tornar-se membro deste canal, basta clicar aqui embaixo dessa belíssima figura, que sou eu, na caixinha torne membro, ou torne-se membro. Ali você encontrará essas 3 opções: R$ 2,99 mensais, R$ 6,99 mensais ou R$ 7,99 mensais. A escolha é sua. Muito obrigado a todos. Até depois, se Deus quiser.